Coube a mim, então, fazer uma pequena introdução ao tema. Então, nosso tema é sistema de precedentes. A gente não vai conseguir, eu, pelo menos, não estou conseguindo ler daqui. Sistema de precedentes. E começamos com uma pergunta bastante introdutória, que trata justamente da questão que se é possível, sobre a possibilidade de se afirmar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu ou não um sistema de precedentes. Pois bem, coube a mim, então, fazer uma breve introdução, e eu gosto sempre de falar, quando falo com os meus alunos, enfim, quando a gente corre por aí falando sobre esse tema, que o Código de Processo Civil, de certa forma, estabeleceu, ou a partir do Código de Processo Civil, se estabeleceu um certo paradoxo, né? Porque nós temos, no Brasil, uma cultura jurídica, né, que, por parte dos jurisdicionados, e principalmente de nós, advogados, ontem falávamos, eu acho que a professora Priscila falou com muita propriedade, o professor e o presidente do BDP, o Paulo Lucon, falou sobre isso, tangenciando, mas falou também. Então, nós jurisdicionados e nós advogados, principalmente, não temos a cultura de analisar, né, de forma contextualizada, julgados e as jurisprudências e súmula, enfim, vamos tratar de forma mais ampla o senso de jurisprudência, muito embora esse não seja o objeto do nosso debate, mas também há uma questão terminológica que a gente tem que tomar cuidado. Então, nós temos uma cultura jurídica absolutamente legiferante, que tem o hábito de produzir de forma descontextualizada a jurisprudência do Brasil, de uma forma geral. Acho que a professora Priscila, que falava ontem, eu falo muito para os meus alunos também. Então, é aquela coisa assim, a gente faz uma googada, né, pega o Google, a primeira resposta do Google vira a nossa jurisprudência pacífica, né? A jurisprudência unânime trata, e aí você coloca só a ementa, nem vê se o acórdão diz respeito ao caso que você está tentando desenvolver a tese. Então, por parte dos jurisdicionados e nós, advogados, nós temos essa técnica de copiar e colar da forma que nos é conveniente, né? E a gente não tem o cuidado de ver se isso realmente existe um estudo pacífico ou pelo menos predominante a respeito daquele tema. O Poder Judiciário não trabalha muito diferente, né? Então, nós temos a tal chamada jurisprudência lotérica, né? As fundamentações nem sempre muito cuidadosas, né, dos julgados, e uma jurisprudência que faz com que a atividade do advogado, muito mais do que, até hoje, né, estou falando do paradoxo, muito mais do que cuidar com a elaboração de uma bela tese, nós temos que rezar para quem é crente, ou seus santos, ou sei lá, quem é cristão, para quem acredita, para que a distribuição seja feita para o juiz correto, né? Aquele juiz que vai abraçar a sua tese, porque talvez o juiz vizinho analise a mesma tese de uma forma diferente. Isso acontece nos tribunais e nos nossos tribunais superiores também, não é raro, talvez hoje esteja se tendo um pouco mais de cuidado, mas o STJ, numa mesma sessão, começar julgando uma questão em uma situação, numa mesma turma, e terminar uma sessão mudando de opinião. Então, essa é a nossa cultura jurídica, né? Uma cultura totalmente assistematizada, se é que existe esse termo. E o Código de Processo Civil traz, principalmente no artigo 926 e no 927, no 926, primeiro, então, um dever dos tribunais de uniformizar a sua jurisprudência e torná-la estável. Então, uma preocupação com a estabilidade e uniformização. E o artigo 927, então, traz que juízes e tribunais deverão observar, e aí traz um rol do que é o que a gente vai trabalhar nessa pergunta, do que seriam os precedentes judiciais, né? Várias decisões
que, veja, o caput do artigo trata como um imperativo, né? Deverão observar. Então, não é em dias ímpares, se tiver de bom humor, ou se, enfim, se estiver vestindo terno. Não, deverão, em qualquer hipótese, observar aquelas decisões. E aí vem a pergunta, é possível, dentro desse paradoxo, dentro dessa introdução que eu fiz, afirmar que o Código de Processo Civil, a despeito ou em contrário à nossa cultura jurídica, e aquele rol, principalmente, aquele rol do artigo 927, e todas as implicações que estão, se a gente faz uma análise sistemática do Código, o artigo 332, artigo 932, a gente vê que os precedentes têm impacto em em várias, né, questões de improcedência liminar do pedido, de análise monocrática e provimento ou desprovimento monocrático de recurso, só para tutela de evidência, só para citar alguns exemplos, se é possível chamar isto de um sistema de precedentes. E aí eu venho para a minha resposta e vamos ver as provocações, né? Eu, particularmente, penso que a terminologia sistema de precedentes é inadequada, porque a questão do sistema de precedentes é impossível nós não fazermos, muito embora seja também um equívoco achar que a partir do momento em que adotamos, né, entre aspas, um sistema de precedentes, estamos nos aproximando do common law, porque é uma coisa absolutamente diversa, e justamente por ser completamente diferente de qualquer sistema de precedentes, né, adotado pelos países, pelo sistema de common law, nós temos um sistema que me parece que seria mais apropriado de chamar uma jabuticaba, né, uma pitanga, um precedente da brasileira, como os doutrinadores gostam de falar, porque são precedentes ou são decisões ali que buscam uma uniformização de jurisprudência muito mais voltada para a questão da litigância de massa do que justamente, ou do que propriamente para a criação de um sistema de precedentes como nós temos e como nós estudamos na common law. Uma das... Pode apitar um pouquinho, tá, gente? A Thaís permitiu que a gente deixasse apitar um pouquinho o cronômetro. Então, são precedentes que, pelo artigo 927, são precedentes que já surgem com esse status, né? Então, é outra questão que difere, que me assusta um pouco, ou que assustam vários autores, né? Não estou sozinha, obviamente, eu estudo os autores e me filio a correntes. Porque já surgem, então são aspectos muito mais formais, então a depender da forma, se você nasce instituto, um incidente de resolução de demandas repetitivas, a depender, independente da matéria que vai tratar, você, né, o resultado desse incidente vai gerar um precedente, só para citar um dos exemplos. Então, não existe precedentes formados por conta de uma questão material, então é uma questão formal. Então, são vários, eu teria vários pontos para trabalhar, mas eu deixo aqui, então, saltitando essa questão e para mim... particularmente, eu não acho que o sistema de precedentes, ou a terminologia, ou a adoção de um sistema de precedentes, a gente possa afirmar que o Código de Processo Civil impôs. No que diz respeito à questão, acho que é incontroverso e é inquestionável que o nosso sistema judiciário ele é complexo, para se dizer o mínimo. A gente vem passando por uma situação e por momentos que são peculiares, isso aí no mundo todo. Isso aí, mais de 100 milhões de processos para serem julgados. Então, até talvez, ou até por esse motivo, que o nosso sistema de precedentes, ele obrigatoriamente vai ser diferente. Não que seja ruim ou bom, ou enfim, ele vai ser o nosso sistema de precedentes. E o nosso sistema de precedentes nacional,
Já antecipando a pergunta, eu penso que sim, que o Código ele teve por objetivo implantar um sistema de precedentes. Então, também por esse motivo, as peculiaridades da jurisdição, as peculiaridades do Poder Judiciário, elas merecem ser levadas em consideração. Peculiaridades estas, tais como no início, pelo menos até agora, e acho que a cultura do precedente, ela ainda não foi totalmente arraizada pelo Poder Judiciário. Antes ainda do CPC, ou muito antes, não era incomum que decisões dos tribunais superiores não viessem a ser cumpridas pelos demais tribunais de justiça. Um exemplo que, assim, eu lembro da minha época, tanto de estagiário como do início da advocacia, era no que diz respeito às questões de direito bancário. Eu não sei se vocês se recordam, mas isso aí lá, final da década de 90, começo da década de 2000, não havia uma definição específica sobre qual era o limite de juros, quais eram os índices de correção que poderiam ser aplicados, se poderia ser comissão de permanência, acumulado com correção monetária, enfim, questões de direito material. E, basicamente, o STF ele tinha um entendimento que ele limitava os juros não limitava a 1%. Isso aí o STF. Só que a STJ, com um posicionamento um pouco, em alguns lados também mais ou menos nesse sentido, e Tribunal de Justiça de Santa Catarina com um entendimento bem diferente disso, tá? Sempre limitando a questão dos juros. Ou seja, o jurisdicionado de Santa Catarina, especialmente, se ele fosse ajuizar uma determinada ação, ele ia ser levado a ajuizar essa ação, levando em consideração que a jurisprudência catarinense entendia que havia uma obrigatoriedade de limitar esses encargos contratuais. Já no STF, isso aí não existia. Ou seja, o que levava a isso? Levava a uma avalanche de ações revisionais, em que a parte muitas vezes obtinha o êxito, só que posteriormente vinha a ter o seu direito não reconhecido junto aos tribunais superiores. Mais ainda no que diz respeito ao sistema de precedentes, acho que assim, penso pessoalmente, o Código ele prevê uma série de questões tentando implantar esse sistema de precedentes, dentre as quais, fundamentação. Se existe algum tripé no Código, vamos lá, tripé do nosso Código, fundamentação, contraditório e sistema de precedentes. Além disso, o que é indispensável para todos os advogados, para o jurisdicionado? É indispensável a efetividade da decisão. A efetividade que ele consiga transformar o direito que ele tem, o direito formal do mundo dos fatos, do mundo das leis, consiga efetivamente ter aquilo que ele quer. Consiga pegar o seu carro, fazer a busca e apreensão, receber o valor dos seus alimentos. Dentro desse contexto, a própria tutela provisória ela está intimamente ligada à questão dos precedentes. E isso o legislador ele não deixou passar despercebido. Tanto é que um dos requisitos da concessão de tutela provisória, independentemente da existência de urgência ou não, é com fundamento na existência de precedentes sobre determinada questão. Então, se a parte tiver prova constituída acerca dos fatos que comprovem o seu direito, e existir um precedente vinculante que leve ao entendimento que o seu direito ele é não só provável, mas ele é evidente, o juiz ele vai poder, aliás, não só poder, ele vai ser obrigado a deferir um pedido de tutela provisória para conceder o direito da parte, isso aí, inclusive, liminarmente, sem a oitiva da parte adversa. Desculpa... Ok, só terminando dentre as demais novidades, enfim, as técnicas de aceleração de julgamento e uma das novidades que ainda a gente vai acabar conversando, a própria reclamação. A reclamação ela teve os seus requisitos especificados no Código de Processo Civil e ampliadas as hipóteses de cabimento, mas isso aí depois a gente vai acabar falando. Em relação à primeira pergunta formulada, se é possível, afirmar um sistema de precedente pelo sistema atual do CPC. Evidentemente, eu concordo com a Isabela quando ela coloca que, de forma formal, nós temos um sistema de precedentes, inaugurado pelos artigos 926, que fala da uniformização da jurisprudência, que ela deve ser estável, ela deve ser coerente, e íntegra essa jurisprudência. E o artigo 927, quando traz um rol exemplificativo, que será discorrido aqui durante esse debate. Mas, na verdade, eu vejo que hoje um dos maiores problemas que traz uma insegurança jurídica para o nosso sistema,
e vejo isso como um obstáculo também, doutora Isabela, é a questão da votação dos nossos tribunais. Exatamente porque, por mais que de forma formal hoje nós temos uma regra estabelecida no artigo 1038, parágrafo 3º do CPC, mas todos nós sabemos que lá exige uma questão formal na redação dos acordos, né, que deve expor o fundamento adequado, né, da tese jurídica da qual da solução do caso concreto, mas o que acontece na prática é que os julgadores sempre querem prevalecer o seu entendimento individual. E aí fica difícil realmente de nós estabelecermos, né, um precedente, um paradigma, para que tenhamos a solução para os casos futuros, realmente esse caso específico, né? Então isso me traz, por mais que o precedente, ontem o Paulo Lucon falou, o precedente é brasileira, né? Mas de certa forma não estaria de acordo nos mesmos modos do sistema da Comuló. O que acontece lá? Nós temos o júdice, né, que é como se fosse o redator do acórdão, que ele consegue extrair da motivação, né, uma tese jurídica de acordo com o entendimento de todos os julgadores. Então realmente para nós hoje é mais uma questão hoje de nós buscarmos uma uniformização, mas não sei se nós teríamos uma estabilidade, né, como um paradigma para os casos futuros, né? Essa é a minha contribuição na primeira pergunta. Obrigado. Vamos perguntar, então, se o artigo 927, que é esse justamente que traz o rol do que poderíamos chamar de precedentes, né, do sistema de precedentes, se esse rol poderia, né, ter sido inserido no Código de Processo Civil e que, se, portanto, se o artigo 926 do CPC é constitucional. Eu passo a palavra ao doutor Ricardo, para que tece as suas considerações. No que diz respeito a essa questão, eu gostaria de dizer que me causou perplexidade quando o Código foi positivado, que se começasse a levantar a tese da inconstitucionalidade dos artigos 926 e 927. O que se pode criticar é que na busca por segurança jurídica, talvez tenham sido, a falta de melhor expressão, jogados, encambulhados no artigo 927, vários precedentes, entre aspas, que na realidade precedentes não o são. Vários institutos que são criados para o fim de permitir julgamento de demandas de massa foram tratados pelo legislador infraconstitucional de forma técnica, a meu ver, como se fossem autênticos precedentes. E não são. Por outro lado, e aí já diz o professor Luiz Guilherme Marinoni, e essa é a posição corrente na minha escola, que é a Universidade Federal do Paraná, por outro lado, há uma série de decisões que poderiam ter sido elencadas no artigo 927 e não o foram, como, por exemplo, as próprias decisões tomadas no âmbito de órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Aí quando se fala isso, costuma-se sempre trazer uma crítica que é a seguinte: mas o próprio STF e o próprio STJ não cumprem com a sua jurisprudência, então qual a pretensão que você tem que os juízes em primeiro grau a apliquem? Essa crítica, ela se baseia na teratologia, ela se baseia na monstruosidade jurídica, ela se baseia na insegurança, que é precisamente o que se pretende afastar quando se fala de precedentes. Se isso é verdade, nós não podemos usar a jurisprudência lotérica dos tribunais como desculpa para que não tentemos implementar, à luz do que preconiza o Código, uma vinculação às decisões dos tribunais superiores. E aqui eu chego ao meu ponto. A constitucionalidade do artigo 926 e 927 decorre dos artigos 102 e 105 da Constituição. Então eu diria que a existência de precedentes, como já disse o professor Marinoni, a existência de precedentes obrigatórios não decorre apenas do Código de Processo Civil. Ou poderíamos inclusive retirar o apenas: a existência de precedentes obrigatórios tem assento na Constituição. Por quê, Ricardo? Por um motivo bastante singelo. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar, a descrever o sentido, trazer o sentido das normas infraconstitucionais federais.
Da mesma forma, em relação ao Supremo Tribunal Federal, há uma competência para a dicção do sentido das normas constitucionais. Se isso é verdade e está posto no artigo 102 e 105 da Constituição, então nós podemos dizer sem medo que há vinculação, sim, e que ela deve existir para propiciar segurança jurídica. Como falava o doutor Douglas há pouco, nada é mais deletério para o Poder Judiciário e nada o deslegitima mais do que a loteria jurisprudencial a qual nós estamos submetidos. Aqui eu toco en passant em outro tema. É frequente, sobretudo quando eu exponho perante órgãos de classe da magistratura, que 2, 3, 5 juízes me façam a pergunta: mas e a minha independência, doutor? Como é que fica? Ora, é completamente equivocado você supor que a independência do magistrado de primeiro grau legitime, autorize, justifique descumprimento deliberado do sentido que foi atribuído à Lei Infraconstitucional Federal e à Constituição, respectivamente pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo STF. O juiz de primeira instância, por mais valioso que seja o seu trabalho, e é fundamental, é quando a jurisdição nos alcança, a todos nós, aqui na primeira instância, o juiz de primeiro grau, por mais fundamental e imprescindível que seja o seu trabalho, não tem competência constitucional para estabelecer em caráter final o sentido atribuído às normas infraconstitucionais federais e à Constituição. É por isso que ele faz parte de uma grande engrenagem, que é o Poder Judiciário, que existe para nos tutelar, que existe para nos proteger, em outras palavras, que existe para tornar efetivos os nossos direitos. Se isso é verdade, a Constituição autoriza, portanto, que tenhamos, em nome da segurança jurídica e à luz dos artigos 102 e 105, precedentes obrigatórios, precedentes vinculantes. Posteriormente, surgirá essa pergunta aqui para nós debatermos, nós vamos enfrentar o tema de se não haveria um engessamento. Eu não vou antecipar a minha resposta sobre isso, mas queria dizer que ainda que não tenhamos, como foi destacado aqui, um sistema tal qual existe no Common Law, tal qual existe, portanto, nos Estados Unidos, Inglaterra, países de uma tradição jurídica diferente da nossa, do Civil Law, ainda que o nosso sistema, entre aspas, tenha a sua especificidade, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que a vinculação a precedentes é constitucional e que, ademais disso, ela é imprescindível para que nós tenhamos uma prestação jurisdicional adequada. De acordo com os dados do CNJ, nós temos dezenas e dezenas de milhões de processos. Para que isso seja gerido com o mínimo de eficiência, com o mínimo de segurança jurídica, não é possível que cada um dos nossos milhares de juízes tome uma posição sem que ela esteja vinculada àquilo que já foi decidido aos dois órgãos incumbidos de adscrever sentido ao direito constitucional e infraconstitucional federal. Me refiro aqui ao STJ e ao STF. Essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo, sempre com tanta clareza e maestria. Eu não vou debater, porque vou passar a palavra para o Esaí, só gostaria de colocar assim, a minha concordância irrestrita com as suas colocações. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Esaí. Eu tenho observado e a gente tem andado e cada vez mais percebido que os advogados não estão compreendendo o sistema de precedentes. Cada vez mais fala-se sobre o sistema de precedentes, mas parece que foram palavras jogadas ao vento. E o advogado, e eu vejo aqui ontem eu estava conversando com o professor Pedro Miranda, mais de 60% da plateia dos presentes são advogados, né? E os demais são de outras categorias ou estudantes. Mas o advogado em especial, e daí eu falo aos senhores e senhoras, precisa compreender o sistema de precedentes, porque sem compreender o sistema de precedentes, a advocacia ela vai se tornar dificultosa. O Douglas antecipou, e eu faço questão de repetir, peço que venha para repetir aos senhores, mudou a sistemática de compreender processo civil. Isso é fato. Mudou porque, primeiro, o CPC ele prisa sempre pelo julgamento de mérito. A primazia do julgamento de mérito é algo que está positivado. E eu sempre falo nas minhas considerações o seguinte: o advogado, primeiro de tudo, deve pegar o artigo 1º ao 12º do novo CPC, que são as questões principiológicas que ontem o professor Eduardo Melo falou, né? O professor Eduardo Melo, que também é uma
uma grande referência, uma das maiores referências que a gente tem de processo civil. Aqueles princípios ali são fundamentais. Ali tem o princípio da não surpresa, do contraditório pleno, da primazia do julgamento de mérito. Fundamentais. São princípios que vão ao encontro com o sistema de precedentes. Logo na sequência, nós temos o 489 para primeiro, que trata da fundamentação da decisão judicial. Daí é aqui que vai encaixando o tripé. Porque o 489 para primeiro fala o seguinte: não se considera fundamentada a decisão que? Dois pontos. Vem ali vários incisos. Aqueles incisos ali nada mais é do que o sistema de precedentes, ou microsistema de precedentes, que está ali no 926 e no 927. E o que significa isso? O magistrado lá no 927 fala o seguinte: os tribunais deverão observar, dois pontos, observarão, melhor falando. Se eles não observarem os precedentes que ali estão fixados no inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e depois a gente vai falar um pouco aqui também de vinculação formal e cultural, que admite ou não reclamação, e tem uma pergunta propriamente sobre reclamação com o Douglas. Se ele não observar essa decisão, ela não se considera fundamentada pelo 489 para primeiro. Se ela não se considera fundamentada, ela é nula. Portanto, vocês têm aí uma opção recursal. O advogado precisa saber disso, que tem uma opção recursal em razão da não fundamentação da decisão pela não observância de precedente. O advogado também ele deve saber, né, que, por exemplo, no embargo de declaração. O embargo de declaração ele ganhou um corpo novo no CPC, além de, né, contradição, omissão e obscuridade, que todos conhecem, foi agora positivado o erro material, e daí vocês façam uma leitura depois com calma, o 1022, parágrafo único, ele traz uma quinta modalidade, eu estou dizendo que é uma quinta modalidade, que é a omissão por não observação de precedentes. Vocês podem embargar, porque vocês vão invocar um precedente, e o que é precedente? Precedente é o que está ali no 926, 927. Nós temos ali a DIN, a DECOM, súmula vinculante, IRDR, IAC, recurso repetitivo especial extraordinário, e daí tem mais o inciso 4º e 5º que merecem considerações mais reservadas. Portanto, nós temos uma modalidade nova de embargo de declaração, nós temos uma modalidade nova recursal em razão do 489 para primeiro e do 1022 parágrafo único na questão do ED. E, somando-se a isso, daí nós chegamos no microsistema de precedentes. Na verdade, eu não consigo compreender o 926 e o 927 de forma isolada. É impossível. Por isso que nós temos que entender o contexto. Aquilo que o professor Eduardo Melonte falou é fundamental. A questão principológica, a questão de como está estabelecidos os livros, chegamos na parte intermediária do CPC e depois conseguimos entender a questão positivada do microsistema de precedentes. E lá no final ele é complementado com a reclamação do 988 que o Douglas vai falar, porque se o sistema de precedentes, mesmo com o ED, mesmo com a questão recursal, não for levado a efeito, não tiver uma justificativa de overruling ou distinção, que vamos falar também no final da questão do engessamento, eu tenho a reclamação como último efeito, que eu costumo dizer que é a cereja do bolo, e vou deixar para o professor Douglas, nosso grande amigo, falar sobre isso. Mas então, o que a gente observa com isso? Houve, primeiramente, daí voltando na questão da professora Isabela, e depois eu também queria fazer uma consideração sobre a questão do professor Ricardo, houve uma aproximação, é muito claro isso, do common law para o civil law. O professor Cássio Scavinella Bueno, que aqui esteve ontem também, eu me lembro muito bem que há uns 2 anos atrás ele estava conosco lá em Florianópolis, e ele falou o seguinte: olha, tem o civil law, tem o common law, e no Brasil tem o pão de law. Tem o pão de ló porque é uma forma de fazer uma distinção pela forma como está estabelecido o sistema de precedentes no CPC. É uma situação diferenciada, é atípica, porque o nosso sistema de precedentes, lógico, ele está muito distinto e diferente do modelo anglo-saxônico, do modelo do direito conceitual ordinário, que é aplicado sobretudo na Inglaterra, nos Estados Unidos e nos países de cultura da coroa britânica. Está muito longe do common law, só que, ao mesmo tempo, ele não é genuinamente um civil law puro. E eu falo isso para vocês com muita tranquilidade. Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, na época eu pesquisei sobre súmula vinculante, e a gente viu que já tinha os assentos portugueses no Brasil. Os assentos portugueses nada mais eram do que súmulas, a grosso modo no período contemporâneo. E lá atrás os portugueses já tinham preocupação em fazer assentos que seriam enunciados correspondentes a uma jurisprudência que eles precisavam aplicar. Então, era uma forma estabelecida de tentar preservar reiteradas decisões. Então, nós tínhamos também no modelo civil law de outrora um aspecto muito parecido com o sistema de precedentes que hoje estamos utilizando. Então, a gente verifica que o modelo brasileiro, ele na verdade é uma aproximação, mas por si só ele é uma criação muito, muito própria nossa. Se eu não me engano, é o livro 1 do Fred Dias Jr., ele chega a falar que o sistema jurídico do Brasil ele é próprio, não se enquadrando nem no civil law como no common law, tamanha a tipicidade que se leva à consideração. Está certo que o professor Didier, nossa
talvez uma das maiores autoridades brasileiras, às vezes, algumas colocações ele leva a efeito com muito exagero. Mas, feitas essas considerações, então, é possível compreender que tem um sistema de precedentes. Eu teria tanta coisa para falar aqui, mas eu quero fazer mais algumas considerações aqui. Sobre a questão da professora Isabela, a questão 1, me permite voltar, Isabela, porque eu acho que só o artigo 927 já dá de fazer uma tese de doutorado, sabe? O 927, e também no doutorado agora eu tenho pesquisado sobre precedentes, então eu fico muito feliz de falar sobre esse tema. O 927, uma hora a gente vai pegar a doutrina e a gente vai se deparar com situações que soam estranho, né? O Fred Didier, ele vai falar em precedentes obrigatórios. Tu vai pegar o Hermes Zanetti Júnior e vai falar sobre precedentes vinculantes. São doutrinadores, os dois renomados, né? O Hermes com uma pesquisa um pouco mais abrangente na questão de precedentes, mas a terminologia muda e isso acaba, de alguma forma, confundindo, sobretudo o advogado que não é pesquisador sobre a matéria. Nós que estamos pesquisando já ficamos, de certa forma, com dúvidas na questão interpretativa, imagina aquele que não tem o hábito, né, diário de lidar com a questão. É questão terminológica. O que é importante vocês saberem, e daí por isso que eu quis fazer questão de voltar na questão 1, que o 927, 1, 2 e 3, e é a leitura obrigatória, tá, pessoal? Eu considero vinculante ou obrigatório, dependendo da questão doutrinária que você adotar, porque eles são as únicas modalidades, 1, 2, 3 do 927, que admite reclamação. Então, o magistrado ele não tem uma faculdade, né, de ignorar um precedente. Ou ele aceita o precedente, ou ele justifica mediante distinguish ou overruling, mas ele é obrigado a observar, isso é inevitável. E o inciso 4 e 5 do 927, não. Daí é o que a gente vai falar que é vinculação cultural, propriamente falando, ou valorativa, né? Enfim, Isabela, eu tenho tanta coisa boa para falar, mas o tempo não permite, né? Depois eu vou voltar com alguns casos concretos sobre STJ, que eu quero mostrar ali a questão da jurisprudência lotérica. Quero falar também aqui de um caso de Birama recente, que é interessante, e tem um caso do TJ que me chamou muita atenção, do sistema Serasa e também dos 2 IRDS que já tem em Santa Catarina. Esse é um tema que tem muito que se discutir, muito que se conversar, e é um tema pulsante, e a gente tem vontade de estourar o tempo e esquecer que existe cronômetro. Mas até por consideração a doutora Quitéria, o doutor Sérgio, que já estão presentes, né, vamos cumprir o nosso cronograma e passar então para essa minha função é muito... tem várias coisas para... Vamos tratar, então, um pouquinho da reclamação, tá? Eu passo para o Dr. Douglas, então, para responder essa questão inicialmente, que trata da importância, então, mais efetivamente, qual é a importância da reclamação para a consolidação de um sistema de precedentes vinculantes? Como muito bem destacado pelo professor Ricardo, não só o Código de Processo Civil, mas em especial a Constituição Federal, ela prevê a obrigatoriedade de respeito às decisões dos tribunais superiores. Isso decorre, dentre as razões colocadas pelo Ricardo, pelo fato de o sistema jurisdicional ele ser um sistema hierárquico em que o STF e o STJ são os órgãos de cúpula para dar a última palavra no que diz respeito tanto às questões infraconstitucionais, no que diz respeito ao STJ, e às questões constitucionais, no que diz respeito ao STF. E o que seria o ideal? O ideal seria que as decisões, tanto do STJ como do STF, como órgãos de cúpula, fossem respeitadas. Só que, na realidade, no que diz respeito ao Brasil, essas decisões nem sempre são observadas. Então, o que surgiu? A reclamação seria uma das alternativas para efeito de garantir as decisões de todos os tribunais. Anteriormente, no que diz respeito à Constituição Federal, essa reclamação, a possibilidade de reclamação, ela era prevista expressamente apenas para o STJ e para o STF. A partir do novo Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação ela passou a ser prevista para todos os tribunais. É importante que se diga que não foi nem o Código de Processo Civil e nem a Constituição Federal que criaram a reclamação. A reclamação é um instituto genuinamente brasileiro, que teve a sua criação jurisprudencial. Ou seja, apesar de não existir uma norma prevendo o cabimento da reclamação, em decorrência da teoria dos poderes implícitos, passou-se a admitir a reclamação.
um julgamento paradigmático de 1952, do ministro Rocha Lagoa, do STF, ele afirma expressamente que vão seria os poderes outorgados ao STF se nós não tivéssemos condições de fazer valer as nossas decisões. Então, esse julgamento, na época, a reclamação não estava prevista sequer na Constituição da época, não estava prevista sequer no regimento interno do STF. A partir de então, passaram a ser admitidas jurisprudencialmente a reclamação, até que a reclamação ela foi incluída no regimento interno do Superior Tribunal Federal. Isso apesar de não existir ainda previsão constitucional acerca da reclamação. Até que, enfim, pulando um pouco, essa previsão expressa foi incluída na Constituição Federal de 88 e que ganhou uma grande relevância aí com a Emenda Constitucional 40 de 2004, com a criação da súmula vinculante. E também aí sim com a previsão de cabimento da reclamação nas hipóteses de desrespeito aos enunciados de súmula vinculante. O CPC ele fez muito mais. Vamos dizer assim, até o advento do Código de 73, o cabimento da reclamação ele estava basicamente vinculado aos casos em que havia desrespeito à competência de determinado tribunal. Já no que diz respeito ao desrespeito às decisões, quando havia desrespeito aos enunciados de súmula vinculante, ou a decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O CPC ele ampliou essas hipóteses. Hoje, além dessas duas hipóteses que já eram possíveis, você, em caso de desrespeito a decisões proferidas em sede de IRDR, recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, incidente de assunção de competência e até recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que é a regra, que não, inclusive não permite exceção. Se houver desrespeito a essas decisões, caberá a reclamação diretamente ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Superior Tribunal Federal. Claro, com algumas peculiaridades. Quando da promulgação do Código de Processo Civil, havia a previsão acerca de reclamação em decorrência do desrespeito ao recurso de decisões proferidas em recurso extraordinário, independentemente de qualquer coisa. Qual foi o receio do Poder Judiciário? O receio foi que gerasse uma avalanche de reclamações. Em decorrência disso, antes mesmo de o Código entrar em vigor, foi incluído um novo requisito, que para o cabimento de reclamação nessas hipóteses, em caso de desrespeito a recurso especial ou extraordinário, a repetitivos, ou recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, há necessidade de a parte esgotar as vias ordinárias. Ou seja, nessas hipóteses, a parte vai ter que esgotar as vias ordinárias para somente, então, ajuizar a sua reclamação no STF ou no STJ. Como eu coloquei no início, a reclamação ela deveria ser excepcional, mas não é. E mais, assim, tanto a professora Tereza Arruda Alvim como o professor Marcelo Navarro Dantas, eles costumam dar um exemplo, que a reclamação ela é mais ou menos como aqueles órgãos, por exemplo, da infra, que deveriam manter as estradas, é o exemplo que é citado por ela, que deveriam manter as estradas arrumadas e, ao contrário disso, coloca uma placa, olha, cuidado, aqui tem um buraco, você vai furar o teu pneu. Ou então, outro exemplo que é citado por esses doutrinadores, que o Estado, que deveria garantir a segurança da população, colocar uma placa numa determinada rua escura dizendo, olha, cuidado que você vai ser assaltado aqui. Esses são os exemplos, ou seja, os precedentes eles devem ser cumpridos, têm que ser cumpridos, inclusive isso aí seria lógico o cumprimento, em especial das decisões dos tribunais superiores, mas isso acaba não acontecendo. Uma das preocupações, não tanto do legislador como dos próprios tribunais, foi com essa avalanche de reclamações. Ou seja, a princípio os precedentes eles deveriam ser observados, o que em tese, pelo que o legislador levou em consideração, reduziria o número de processos, daria mais tempo para o juiz ele se concentrar em casos que fossem complexos ou que fossem difíceis. Aqueles que já tivessem sido julgados não precisariam ter aquela análise da mesma forma, ou investir do mesmo tempo e recursos para se julgar aqueles casos que já foram definidos, cujo precedente já foi estabelecido pelos tribunais superiores. Ocorre que o desrespeito ou a não observância desses precedentes vinculantes, ele não é exceção.
Tanto não é, que aí vou citar um exemplo, logo depois, um mês depois que passou a entrar em vigência o novo Código de Processo Civil, isso aí lá em abril de 2016, o STJ ele editou uma resolução, a Resolução 3 de 2016. Ela diz respeito ao cabimento das reclamações contra decisões dos juizados especiais estaduais, das turmas de recurso dos juizados especiais estaduais. O que diz essa resolução? Ela diz que quem vai julgar a reclamação, ajuizada, com o objetivo de garantir a decisão proferida em recurso especial repetitivo do STJ, serão os tribunais dos respectivos estados. Ou seja, estou terminando. Ou seja, apesar da Constituição Federal dizer expressamente que cabe reclamação para o STJ e para o STF, ou seja, a competência estabelecida pela Constituição com o objetivo de reclamações, com o objetivo de resguardar as decisões do STJ e do STF, devem ser julgadas pelo STJ e pelo STF. Determinação constitucional. O Código de Processo Civil é expresso no sentido que a reclamação ela deve ser ajuizada no tribunal em que foi proferida a decisão cuja autoridade se busca defender. Mas o artigo 125 da Constituição também ele prevê expressamente que a competência dos respectivos tribunais ela é definida pelas constituições estaduais. Apesar disso, foi instituída essa resolução do STF, dizendo expressamente que a competência para julgar essas reclamações não é do STJ, mas sim dos respectivos tribunais. Ou seja, quem vai dizer se a minha decisão, no caso, se a decisão do STJ está certa ou está errada, ou tem que ser aplicada ou não, seria os tribunais de justiça. Penso que seja uma resolução inadequada, inconstitucional, que vai de encontro não só à Constituição, mas também ao Código de Processo Civil de forma expressa. Agora, uma solução tem que ser adotada. É fato que o nosso judiciário está atulhado de processos, e também é fato que nós temos que achar uma solução. E simplesmente prever o cabimento de reclamação para toda e qualquer hipótese não seria a solução. Agora, enquanto não se adotar, enquanto não se desenvolver uma cultura do respeito aos precedentes, tanto do STJ como do STF, eu penso que a reclamação, sim, ela, ao lado de outros institutos, ela pode ser um meio adequado a garantir, ou pelo menos a consolidar o nosso sistema de precedentes. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo, mas eu queria fazer uma provocação. Então, não foi combinado, vamos ver, eu espero que vocês continuem gostando de mim. Porque uma coisa que me inquieta em relação ao artigo 988 é porque o artigo 988, e principalmente com a redação dada pela lei de 2016, a lei 13.256, permite o que alguns autores falam em graus de vinculação dos precedentes, né? Porque alguns deles, não todos os precedentes do artigo 927, então, seriam aptos, né? Precedentes aptos ao manejo imediato da reclamação, caso descumpridos. Então, apenas, como o Dr. Douglas falou, súmula vinculante, controle concentrado, IAC, IRDRs, demandas repetitivas com repercussão geral. Então, a minha preocupação é essa, quer dizer, a gente fragiliza a partir do momento em que, muito embora não seja o interesse generalizar ou proliferar o número de reclamações, mas em contrapartida, será que a gente não fragiliza esse sistema de precedentes, ou os precedentes, ou a obrigatoriedade de precedentes ao estabelecer consequências distintas para o seu descumprimento? Eu não sei se eu fui clara, Ricardo. Eu acredito que aqui seja necessário fazer uma distinção entre o que acontece no assim chamado sistema brasileiro, e aqui eu emprego a expressão sistema porque ela se tornou comum, embora, sob o ponto de vista da teoria geral do direito, eventualmente da filosofia do direito, não pudéssemos chamar de um sistema. Não quero entrar nessa tecnicalidade. Alguns autores que já têm criticado essa questão terminológica, ela não é a mais importante. Se você analisa o que acontece na common law, você vai ver um fenômeno absolutamente distinto do nosso. Por quê?
Porque não é eu, juiz, quando decido, que digo, decidi, pertenço a tal órgão e, portanto, estou criando um precedente. Não, não é assim. Aquilo que eu decidi como tribunal se torna um precedente quando outro magistrado, quando o Dr. Douglas de outro condado submetido à minha jurisdição, ou de um condado submetido à minha jurisdição, aplica aquilo que foi decidido. E aí se torna um precedente. E o que é o precedente à luz da common law? É nada mais nada menos que a ratio decidendi, a razão de decidir. Aquilo que foi decidido, que poderíamos, de forma pouco técnica, considerar como fundamento da decisão, fundamento necessário e adequado daquela decisão. Isso é a ratio decidendi, que se torna precedente em outros casos. No Brasil nós adotamos um modo distinto de proceder. Nós passamos a considerar que tudo aquilo que está no 927 é precedente, e que o que não está, não é. Isso, como eu falei na minha primeira intervenção, ignora os dispositivos de índole constitucional que tornam obrigatória essa função, como dizia Calamandrei na Itália, de nomofilaquia, de uniformização do direito. Alguém tem que ter a palavra final no discurso jurídico, e essa palavra final é atribuída aos tribunais de vértice, Ora, quando se fala, portanto, de grau de precedentes, nós estabelecemos realmente uma distinção que me parece perigosa. Há vários autores, e como sempre acontece quando um tema é novo, há uma série de posições divergentes. Há vários autores que dizem que só há precedentes quando houver possibilidade de apresentação de reclamação. Há outros tantos que não fazem essa consideração. De minha parte, eu considero que haverá um precedente quando nós tivermos um julgamento, ainda que de órgão fracionário, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que adscrevam sentido a determinada proposição jurídica. E aqui eu ressalto o papel fundamental da interpretação. Nós somos condicionados a considerar, nos bancos da faculdade, que estamos lendo normas quando abrimos o código. Quem nunca ouviu isso, né? A norma tal do código. Não, o código não tem norma. O código tem enunciado legal, o código tem proposições legais. Qual a diferença? A diferença é que a norma só passa a existir depois que eu interpretei. E aqui a nossa abordagem não é cognitivista. Nós não pressupomos que haja um sentido escondido na norma que basta eu desvelar para que eu saiba o que o legislador quis dizer. Nós estamos aqui pressupondo um papel ativo da jurisdição na dicção do direito e na produção do direito. Portanto, fica completamente superada a concepção de que juiz não cria direito. Cria. Os tribunais superiores criam direito quando adscrevem sentido às proposições normativas. Aí vocês dizem assim, mas Ricardo, que papo é esse de adscrever sentido? Que negócio é esse? Nós sabemos que o direito ele é indeterminado. E para ficarmos num exemplo da casa, né, da minha casa, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que diz respeito à graduação, temos lá o professor Vará, que sempre trazia um exemplo que eu considero fundamental. Ele dizia, você quer perceber a indeterminação do direito? Considere a seguinte proposição, é proibido usar biquíni. Ou seja, qualquer um entende isso, é proibido usar biquíni. Pois não, ela tem um sentido na Praia do Pinho, aqui em Santa Catarina. É proibido usar biquíni, significa que as mulheres devem se despir, e ela tem outro sentido na Liga das Senhoras Católicas. É proibido usar biquíni, significa que elas devem usar maiô, ou roupão, ou algo que não seja só biquíni. Então notem, uma proposição singela como essa, comporta dois sentidos, rigorosamente distintos, alterando-se o contexto. Se isso vale para uma proposição como essa, que nem regra jurídica imagine o que acontece quando você precisa interpretar regras jurídicas instituídas em códigos complexos como são o Código Civil, o Código Processual e por aí em diante. Então é necessário que haja órgãos de cúpula que uniformizem esse posicionamento, atribuindo sentido a essas proposições normativas. E para isso que serve o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais superiores do Brasil. Aí vocês dirão assim, mas só por causa do CPC? Insisto, amigas e amigas, não é por causa do CPC, é por conta da Constituição.
que ao permitir ou ao atribuir competência ao Superior Tribunal de Justiça, ao STF, outorga a esses órgãos competência para dizerem o direito em último lugar. Em algum momento o discurso jurídico deve ser encerrado, e deve ser encerrado, portanto, pelos órgãos de cúpula. Seguimos, como disse aqui o professor Douglas, uma hierarquia. É sempre difícil falar de reclamação ao lado de alguém que conhece profundamente o assunto, e o professor Douglas tem um livro específico sobre o tema que eu convido vocês a lerem. É um dos melhores que foram publicados no Brasil. Eu só queria trazer uma questão que foi destacada pelo Douglas, ela merece destaque mesmo. Houve essa restrição antes mesmo da entrada em vigor do Código, porque se não fosse essa restrição, os tribunais superiores se converteriam em cortes de reclamação. Se converteriam em cortes de reclamação. Portanto, além de ser inadmitida a reclamação após o trânsito em julgado, porque se assim não fosse, ela se tornaria uma ação rescisória, também é inadmitida, como diz o professor Douglas, nas hipóteses de repercussão geral em extraordinário ou recurso extraordinário especial repetitivos, é necessário também que haja esgotamento de jurisdição. Por que se faz isso? Para evitar o completo esgotamento dos tribunais só no julgamento de reclamações. E por que nós temos reclamações? E respondendo à questão que está na tela, temos reclamações porque é preciso dar efetividade máxima àquilo que foi decidido pelas Cortes Supremas em matéria infraconstitucional e em matéria constitucional. Para encerrar, eu tenho que fazer o registro do meu querido amigo Estevão Lourenço Correia, um dos brilhantes colegas do mestrado da Universidade Federal do Paraná. Obrigado. Passo então a pergunta seguinte. Caberá ao doutor Feliciano, então, relatar, que trata da questão da análise econômica do direito e precedentes. Então, valendo-se de premissas da análise econômica do direito, o sistema de precedentes vinculantes inaugurado pelo CPC de 2015 poderá produzir resultados eficientes para a sociedade? Bom, diferentemente dos meus colegas aqui da mesa, eu foquei meu objeto de investigação e pesquisa do doutoramento, inclusive com o lançamento do livro, logo após esse painel, sobre a análise econômica da arbitragem. Eu sou árbitro há mais de 10 anos, então eu foquei mais na questão da justiça privada, Só que eu vejo de ponto em comum a questão da previsibilidade das sentenças arbitrais, e se discute tanto na questão da uniformização da jurisprudência, a questão da estabilidade, da previsibilidade, e a integridade das decisões judiciais. Como ontem à noite, muito bem colocado pelo Dr. Paulo Lucon, a possibilidade das sentenças parciais que já ocorrem em todo o procedimento arbitral foi uma das motivações também trazida pelo legislador, na própria nova legislação processual civil. Então, inicialmente, é importante nós compreendermos o que é a análise econômica do direito, diante de várias escolas que nós temos, então ela é um modelo que hoje ela é importada do sistema da Common Law. Existem vários movimentos, várias escolas, da qual eu acabei filiando meus estudos, por força da minha coorientação, Dr. Luciano Benetti Tim, filiando a Escola de Chicago, que é um movimento que ocorreu no ano de 1960. Tem vários precursores, Ron Coase, o Calabrese e também o Richard Posner. Na verdade, esse movimento ele busca uma compreensão do direito a partir do momento que possibilita análise sobre o comportamento dos indivíduos, porque diante de várias opções de escolhas racionais, busca-se uma adequação da norma jurídica para o mundo real. E eu vejo que essa é a finalidade também, se nós trabalhamos relacionada à questão dos precedentes, Então, parte também de pressuposto de estudos da microeconomia. O que seria isso, Você busca em determinadas situações uma simplificação da realidade fática. E vejo que esse é um ponto comum, estamos falando da questão dos precedentes. Claro que o indivíduo, ele reage a incentivos. Vejo que nós estamos vivendo recentemente essa questão da greve, em relação aos motoristas aí, aos caminhoneiros.
Então, a partir do momento que no momento de escassez, você começa a reagir a determinados incentivos. Alguns foram correndo aos postos, né, para encher o seu tanque de combustível, outros estão aguardando, né, imaginando que dentro de poucos dias vai baratear esses custos, né, e aí consigo ter uma satisfação de necessidade. Só que esse incentivo gera uma produção em cadeia. Então, por exemplo, se nós olharmos hoje a questão, não só a questão do combustível, mas a reação que aconteceu hoje em relação ao próprio mercado, né, em determinados produtos. Agora, em relação à análise econômica do direito para o sistema de precedentes, eu entendo que ela possa ser um ferramental valioso. Por quê? Principalmente na questão dos precedentes, se eles forem realmente adequadamente utilizados, você poderá corrigir ou evitar algum dos erros judiciários. E ainda diminuir a quantidade de litígios. Então, você poderá possibilitar que os julgadores deixem para julgar os casos de maior complexidade. Né? Já que estamos falando aqui, os precedentes hoje a brasileira, mais relacionada, né, à questão das causas de massa. Agora, evidentemente que tudo isso somente será possível se nós cumprirmos o que determina, né, a própria Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 8º, que temos hoje a questão, né, concepção democrática do processo, que se daria pela fundamentação das decisões judiciais. Então, tanto o artigo 489, né, para o primeiro, o inciso 5º, o inciso 6º, né, estabelece que na adoção do precedente ele deverá ser adequadamente fundamentado, sob pena de nulidade. E outra situação também, a questão dos precedentes, o Richard Portes ele considera que a jurisprudência ele passa a ser um estoque de capital. Por que é um estoque de capital? Porque ele acaba gerando, né, um elemento produtivo exatamente para que a gente possa, nos casos futuros, né, ter uma baliza, ter um parâmetro de julgamento. E aí seria a questão da previsibilidade em relação das decisões futuras, né? Agora, evidentemente, que o precedente vai gerar também um acúmulo de conhecimentos, né, da qual o indivíduo vai ter acesso a determinadas informações que vão gerir a sua própria obrigação jurídica. Qual é a consequência disso, né, aplicando a questão da análise econômica? Bom, primeiramente, eles poderão ponderar a questão do custo do processo. Fala-se hoje tanto em litigância, nós estamos em 100 milhões de processo. Então, a partir do momento que tiver um precedente, que diante do caso concreto ele possa analisar se realmente vale a pena, né, submeter a esse conflito ao Poder Judiciário ou buscar outras formas, no caso, uma justiça privada. Evidentemente que custo e benefício não temos somente alocação de valor. Porque na justiça privada é evidente que o procedimento arbitral ele acaba sendo muito um valor financeiro, custo elevado, se comparamos ao Poder Judiciário. Mas existem outras questões de comportamento, de incentivos, que são levadas em considerações hoje, principalmente, né, ao empresariado. Então, por exemplo, a questão da celeridade. A celeridade e a previsibilidade trazem seguranças jurídicas a partir do momento que poderão ter como um paradigma, né, na solução daquele caso específico. E também poderá trazer um referencial aos indivíduos, às partes, onde falou-se um pouco da pacificação social. Logo após a doutora Quitéria vai expor sobre os meios adequados de resolução de conflito, principalmente a conciliação, né? Então, a partir do momento que você tem um precedente servindo como um determinado paradigma, poderão servir de um critério para que as partes poderão buscar a composição, né, de uma solução consensual através de um acordo. E vejo, e nesse caso, que este acordo traga um benefício, né, a todos os envolvidos naquela solução específica, né, do próprio conflito. Agora, a questão da aplicação dos precedentes, de certa forma, simplifica a atividade dos tribunais, né? E vai poupar também os recursos em relação ao caso concreto. Já estou me esgotando, mas eu vou finalizar. O que eu vejo de concreto é o seguinte, né? Como a questão da insegurança jurídica. Hoje, o precedente que não é adotado pelo sistema da Common Law, foi incorporado pelo sistema atual, evidentemente, né, ele deveria ser cumprido não só de forma, né, vertical,
dos tribunais, dos juízes de primeira instância, dos tribunais inferiores, mas também de forma horizontal. Que os próprios tribunais pudessem e deveriam, né, cumprir os seus próprios precedentes. Né? Porque o que acontece? Se isso não acontecer, mais insegurança vai ocasionar. Os julgadores de hoje, que não cumprem seus próprios precedentes, os próximos que virão também não vão cumprir aqueles precedentes atuais. E aí gera toda uma cadeia de segurança ao próprio sistema processual e sistema jurídico. E nós vamos passar para a última pergunta, que na verdade também trabalha um pouco com essa questão da eficiência e engessamento, na verdade tangencia a questão da eficiência trazida pelo sistema de precedentes, e que fala sobre... Cadê? Eu não consigo ler daqui, deixa eu ler do meu celular. Se a integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial almejada no microsistema de precedentes do CPC de 2015 pode levar ao engessamento do direito. Passo a palavra ao doutor Ezair, então. Obrigado, Isabela, novamente. Primeiramente, antes de responder a questão, eu quero contextualizar por que foi positivado no CPC a questão da estabilidade, integridade e coerência. A gente tem que tentar compreender por que o 926 assim dispõe, né? Não são poucas as vezes, o professor Ricardo já havia falado outrora da questão da jurisprudência lotérica. A jurisprudência lotérica, eu me lembro muito bem, num estudo de caso que a gente fez no mestrado, há uns 4, 5 anos atrás, a gente pegou um caso do STJ, onde no mesmo dia, na mesma sessão, foram julgados de forma diferente a mesma temática. Ou seja, não tínhamos nem um lapso temporal que justificasse a mudança de entendimento. Foi na mesma sessão, no mesmo dia. Isso ocorre, claro que ocorre, e não são poucas as vezes. Nos tribunais superiores, ocorre no Tribunal de Justiça, ocorre no primeiro grau de igual sorte. Então, nós temos que tentar compreender que isso foi positivado exatamente para que se tenha uma nova concepção de pensamento do direito à luz do sistema de precedentes. Eu trago também aqui para vocês um exemplo, e esses exemplos eles vão ao encontro depois do que eu quero justificar aos senhores e senhoras. Outrora, nós lá do escritório, nós tínhamos 2 ações aqui na comarca de Ibirama, e eram 2 ações de matéria idêntica e de situação incontroversa na questão de direito. As ações estavam no mesmo juiz, na mesma vara, salvo engano, na época eram 2 varas cíveis, eu não sei como que está agora a comarca de Ibirama. E o que ocorreu outrora naquela época, né? Um processo foi julgado procedente na integralidade, e dentro de 20 dias o outro processo foi julgado parcialmente procedente, sendo que eram as mesmas iniciais, a mesma contestação, e era o mesmo julgador, o mesmo magistrado. 20 dias de diferença ele julgou de forma distinta, primeiro grau. Eu não estou falando de jurisprudência lotérica de tribunais superiores, eu não estou falando de Tribunal de Justiça, eu estou falando de primeiro grau. Qual foi a conclusão que eu cheguei outrora lá no escritório com meus colegas? Foi o estagiário diferente que proferiu a decisão. Não se comunicaram, o estagiário do período da manhã não se comunicou com o do período da tarde, porque nada justifica em 20 dias o magistrado de primeiro grau proferir decisões distintas. E o parcialmente procedente não acolhia nem metade do pleito que nós estávamos almejando e que foi procedente no outro processo. E essas situações que o jurisdicionado não pode mais enfrentar o judiciário. Por isso que se fala muito, e aqui todos acabaram falando de alguma forma, de isonomia. Isonomia nada mais é do que dar tratamento igual a casos idênticos. Além disso, se falou o quê? Segurança jurídica. O jurisdicionado, quando vai ao juízo, ele precisa de segurança jurídica. Nós temos que ter pelo menos uma razoabilidade, uma forma de tentar compreender que aquilo que estamos litigando tem uma plausibilidade de direito. O que a gente não pode é correr o risco de cada um ter uma interpretação individual. Outro dia nós estávamos lá na capital e em um dos eventos um magistrado, pessoa excelente, de alto nível e muito bem qualificada, ele falou o seguinte: olha, eu respeito o sistema de precedentes, mas eu procuro julgar ainda de acordo com as razões e convicções que meu pai me ensinou. Então, a gente respeita as colocações dele, mas não é isso que o judiciário almeja, não é isso que os advogados, e eu tenho certeza que o próprio judiciário também não almeja isso. E eu vou dizer mais aos senhores, e daí, ao final, eu vou responder por que eu entendo que não há um engessamento do direito. Eu me lembro que eu fui fazer sustentação oral, na época, salvo engano, era a primeira Câmara de Direito Civil lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e me antecedeu, na época, era temática sobre Serasa. Estava se discutindo o cadastro positivo do Serasa. E o advogado, o representante do Serasa, ele foi lá fazer uma sustentação oral e defender
o cadastro positivo, falando que queria privilegiar o bom credor, entre outras circunstâncias. E eu me lembro que na época, eu acho que talvez um dos melhores desembargadores que o TJ já teve, se aposentou, o desembargador Domingos Paludo, ele pediu a palavra e fez a seguinte consideração: olha, eu não concordo a respeito, né, o nobre procurador e as considerações dele, mas eu não concordo. Primeiro porque eu acho que o cadastro, ele pelo contrário, ele vai discriminar determinada categoria, ele dá crédito de acordo com o endereço e com o sobrenome. Eu vejo com muita reserva esse cadastro. Mas, contudo, entretanto, considerando que o STJ, no mês anterior, pacificou a questão em recurso repetitivo especial, eu, apesar de não concordar com a tese fixada pelo STJ, eu me curvo aqui no julgamento, mas queria deixar consignado a minha discordância. Ou seja, isso é aderência ao sistema de precedentes. E também vai ao encontro, acabou se falando aqui, porque é inevitável e é tema que afeta o sistema de precedentes, a questão do livre convencimento. Ele tinha um livre convencimento, isso era fato concreto, tanto que ele fez questão de externar, contudo ele se curvou a um entendimento em recurso especial repetitivo. E o livre convencimento, daí é uma questão, né, que a gente tem que compreender. O livre convencimento ele é um assunto também complexo que daria de fazer um estudo à parte, né? Se a gente pegar a teoria de Montesquieu, o espírito das leis, ele já vai falar de livre convencimento e ele vai dizer lá, numa das partes de separação dos poderes, que o juiz era um ser inanimado. Era uma visão ultrapassada, logicamente, mas está lá consignado século XVIII, período do Iluminismo, entre outras circunstâncias, Revolução Francesa, etc. Lógico que não é isso que a gente espera do magistrado. Pelo contrário, o magistrado ele tem sim, como o professor Ricardo falou muito bem, ele tem autonomia, ele tem direito de criar o direito à luz de uma interpretação constitucional, e o professor Marinoni também fala isso muito bem na questão da formação do precedente. A questão das prerrogativas da magistratura é fundamental, quem ganha com isso é o jurisdicionado, quem ganha com isso é a sociedade como um todo. Só que o livre convencimento, à luz do novo CPC, ele está sendo relativizado, né? Quem quiser estudar sobre livre convencimento, tem uma obra do professor Rui Portanova, desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, que é um livro fininho, mas é de uma leitura altamente satisfatória. E o que ocorre? O livre convencimento do novo CPC está sendo relativizado. Não é regra absoluta, talvez nunca tenha sido, mas com o novo CPC ganha muito mais força essa questão. Porque esse exemplo que eu acabei citando do TJ Santa Catarina, do desembargador Domingos Paludo, é um caso concreto onde ele vai ao encontro do que está o 926, do que está o 927 e daquilo que a gente espera de estabilidade, integridade e coerência, né? Então nós temos, em conclusão, o que nós temos aqui? Uma nova forma de pensar o direito. E daí eu também já vou aproveitar para responder a minha questão, a colocação do professor Feliciano, né? Calma, Isabela. A questão do professor Feliciano, a análise econômica do direito é extremamente fundamental pela seguinte questão. E também, com isso, eu consigo responder minha questão. Nós temos um caso lá na capital, no primeiro juizado especial da capital, que um magistrado, de forma muito feliz e, no meu entendimento, plausível, ele julgou 52 mil processos. Vocês têm conhecimento disso? Se não tem, é interessante pesquisar também. Ele julgou 52 mil processos sobre o sistema Serasa mediante uma portaria. Ele pegou a tese fixada pelo STJ, recurso especial repetitivo, volta a falar de Serasa, e todas aquelas demandas que ele tinha no seu acervo, que era um julgamento consolidado, ele aplicou a tese. Ou seja, num único ato processual, se julgou 52 mil processos. É possível fazer uma análise econômica do direito à luz do sistema de precedentes? Me parece clara e evidente essa questão, viu, professor Filiano? Então, até inclusive eu tenho julgado, se precisar depois eu passo para aprofundar essa questão da tese de doutorado que o professor já findou. Então, se fala agora a questão do engessamento de direito, por tudo que foi exposto. Isabela, mais um minuto aqui, por favor. Então, não, Isabela, só um minutinho. A questão do engessamento de direito, quando veio a emenda constitucional 45, súmula vinculante, já se falava que a súmula vinculante era uma problemática. Chegou a se falar que a súmula vinculante era um mal necessário e que seria a causa do engessamento de direito. Mentira, a súmula vinculante está aí e em momento algum ela engessou o direito. Pelo contrário. Por quê? O direito ele é oxigenado por várias razões. O direito ele está mudando sempre por questões econômica, política, social, cultural ou até mesmo pelo advento de uma legislação. O direito ele respira, ele evolui, ele vai para frente ao encontro dos anseios da sociedade. O legislador, ele não consegue acompanhar a evolução da sociedade. Outro dia eu estava analisando um caso do TJ de São Paulo, onde queriam fazer, como medidas atípicas, o bloqueio, né, de moeda criptografada.
Se aplicaria o 139, inciso 4º? Não, não tinha previsão legal legislativa. O direito, o legislador não consegue acompanhar o anseio da sociedade. Mas o magistrado, sim, naquilo que o professor Ricardo falou, que é a questão da criação do direito, né, através de uma interpretação constitucional, ele tem essa possibilidade, ele tem essa faculdade. Não há de se falar, portanto, em engessamento do direito e estaríamos longe disso. Até porque, daí concluindo verdadeiramente falando, quando nós temos um precedente, nós temos que localizar o quê? A ratio decidente, que é a razão de decidir. O que é precedente? É toda decisão que pode ser usada para decisões futuras em razão da sua qualidade de decidir. A qualidade de decidir, o que é? A ratio decidente. Localizando a ratio decidente, a gente consegue, eventualmente, justificar um distinguish, que havíamos falado outrora, e o magistrado também ele pode justificar o overruling para deixar de aplicar o sistema em razão de um advento legislativo ou as questões que aqui acabamos abordando. Portanto, o engessamento do direito é uma interpretação maldosa, eu diria, com o sistema de precedentes, por tudo aquilo que ele pode proporcionar de benefício, né, ao jurisdicionado, aos advogados e ao Poder Judiciário como um todo. Eu queria terminar só contando um caso. O professor Luiz Guilherme Marinoni, de que eu tenho a honra dupla de ser aluno e sócio de escritório, certa vez entregava um memorial, né, entregávamos junto um memorial, e o juiz disse assim, era um desembargador: por que eu tenho que seguir o precedente? E o professor Marinoni respondeu de forma bastante tranquila: porque o direito precisa de previsibilidade, excelência. Então eu tenho que me curvar ao STJ? Não. Porque quando o senhor segue o precedente, o senhor não se curva a quem quer que seja. O senhor não se curva a quem quer que seja, o senhor continua com a sua autonomia preservada. O que se faz é trazer racionalidade e previsibilidade e segurança jurídica para o jurisdicionado. Essa é a tônica quando nós falamos em precedentes. Muito obrigado pela atenção, um bom dia a todos.